Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iago Santos aqui do canal Cruzeirense do Interior. E o motivo desse vídeo é a gente falar de outra joia da base, né? Na minha opinião, o Guimeira, né? Que acabou de ser emprestado aí para o Aparecidense, né? Para disputar a Série D. E eu acho que assim, foi um pedido, né? Segundo aí as fontes Samuel Venâncio, né? E a Central da Toca, foi um pedido do próprio, né? Do próprio staff do jogador, né? Aí do seu empresário. Eu acredito que isso foi um tiro no pé. Na minha opinião mesmo, não gostei. O Guimeira, que é um grande, né? Uma grande joia da base. Daqui a pouco a gente vai ver alguns lances do menino. Vocês vão ver que é um jogador extremamente inteligente. É um meia que deixa seus gols, dá suas assistências, tem um passe de bola, né? Um passe muito apurado. Ele geralmente ocupa muito espaço no ataque, né? É um jogador diferenciado e principalmente muito inteligente, pessoal. Eu vou passando aí para vocês, né? Vou falar um pouco, dar algumas estatísticas do ano passado, desse ano, né? Aí do Poçante Soft Score, né? Enquanto vai passando os lances aí. Então tá aí para vocês os lances do garoto, né? Guimeira, 20 aninhos, né? Seria aí ele teria mais um ano aí de sub-20, né? Seria o último ano de sub-20 dele, né? Só que, né? Ele foi emprestado aí para a Série D e eu acho que na Série D ele não vai ter visibilidade nenhuma, zero, tá? Ele não vai ter nenhuma visibilidade como ele teria aqui no sub-20, jogando brasileiro, jogou a copinha também, né? Mas jogando brasileiro, aí as competições aí desse ano pelo sub-20. Além disso, o Leonardo Jardim está acompanhando todos os jogos. Vocês que estão acompanhando aí esses primeiros jogos aí, esse início sensacional do sub-20 do Cruzeiro, o Leonardo Jardim esteve em todas as partidas, né? Todas que foram na toca lá, ele estava lá acompanhando, né, os meninos. Então assim, ele está olhando pela base, ele quer, a ideia dele, pelo que ele deixou bem claro até naquela entrevista, é cada vez mais contar com a base, né, formar jogadores, e assim, o Guimeira, na minha opinião, né, eu achei no primeiro momento, eu falei assim, não é possível que eles estão emprestando o Guimeira, que é um jogador muito inteligente e que eu acredito que tem, né, um potencial gigantesco. E eu fiquei mais ainda assim chateado saber que isso partiu do próprio empresário dele. Então fiquei bem chateado, pois eu acredito que ele terá mais visibilidade aqui no sub-20 do que na Série D. Vocês sabem aonde vocês assistem a Série D? Eu não sei, tá? Eu não sei, vou procurar saber depois, tá? Para ver o menino Guimeira aí. Mas assim, vamos dar uma olhadinha aí. Como vocês estão vendo, é um menino muito inteligente, tem até um passe muito legal aí num dos lances, né, que ele deu para o Kaique Kenji, sensacional. Aí, né, o Kaique Kenji fez o golaço também em um dos jogos do ano passado. E assim, é um menino muito inteligente, como vocês estão vendo. Tem a qualidade de passe, tá? E passes longos, né? Em um momento ou outro, ele me lembra até aquele Lucas Silva, né? Ali em algum momento da carreira, ali, principalmente no início ali, com seus passes longos e decisivos ali. Então, assim, é um menino muito inteligente, né? Nesse ano, né, no ano de 2025, né, pelo brasileiro, ele chegou a jogar as duas primeiras partidas, né? As duas goleadas, né? 4-1 e 3-1. Deixou o seu golzinho e jogou muito as duas partidas, tá? No total, né, ele jogou a copinha também, não deixou gols nem assistências, mas quando entrou, conseguiu desempenhar bem. Eu gostei do Guimeira também na copinha, tá? Apesar que a gente saiu precocemente, na minha opinião, mas tudo bem. O ano passado, né, o Guimeira, né, algum desses lances aí são desses jogos, né? Jogou também a copinha, jogou 8 jogos, né? Fez 4 gols e deu 2 assistências. O ano passado, realmente, a copinha dele foi excelente, bem melhor do que a desse ano. Mas, como vocês estão vendo, é um menino muito inteligente, gosto demais, tem qualidade de passe. Como o Josefer, né, que agora está emprestado para o América, eu acho que tem um potencial gigantesco. Inclusive, o Josefer, para mim, é o melhor atleta do Cruzeiro da base, tá? Aqui, assim, junto com o Otávio, são os dois melhores atletas que realmente, para mim, eu acredito
que tem muito a crescer e que sairão da base do Cruzeiro aí, com certeza, para outros lugares, até para a Europa, tá? Eu realmente vejo muita qualidade, principalmente no Joseph, no Otávio também, que para mim, se tudo der certo, quando o Cássio aposentar aí em algum momento, o Otávio será o escolhido para substituir o Cássio, tá? Porque realmente é um menino de muita qualidade, já fiz vídeo dele, tá aí para vocês também nos relacionados, ok? Pessoal, então assim, a copinha dele no ano passado foi excelente, o Campeonato Brasileiro, todas as competições que ele disputou, ele realmente jogou muito bem, tá? Eu trouxe as poucas estatísticas que tem aqui no SofaScore, tá? Do Campeonato Brasileiro desse ano, do ano passado, né? No caso da copinha do ano passado. Mas tá aí os lances para vocês darem uma olhada no garoto, e realmente eu acredito que não foi uma tacada muito inteligente aí do empresário do garoto, tá? Já que ele vai ter muito mais visibilidade no sub-20 do Cruzeiro. Dependendo do que acontecer ao decorrer da temporada, ele poderia ter chances, algumas partidas no profissional, caso algum dos jogadores ali no meio de campo, que realmente é um setor que a gente tem bastante jogadores, mas se machucar alguém, precisar mesmo ali no meio de campo, às vezes ele poderia subir, por que não, né? E às vezes também pode mostrar um potencial maior do que os que estão lá. Então, assim, eu realmente acredito, gosto demais de jogador, vocês viram aí os lances dele. Eu realmente acredito que não foi uma tacada muito boa do empresário dele, deixar ele para a Série B, não vai ter visibilidade, Série D, né? Não vai ter visibilidade nenhuma, com um garoto que para mim tem um grande potencial, assim como o Kaique Kenji, como o Tevez também, que foi emprestado também. Mas assim, no caso do Tevez, por exemplo, o Joseph, né? O Joseph foi emprestado para o América, né? O América, que é um time que fez um bom campeonato mineiro, inclusive eliminando o Cruzeiro, né? Mas assim, com certeza fará aí um grande campeonato de Série B, né? Eles buscam o acesso, né? E eu tenho certeza que um dos principais nomes, né, será o Joseph. Eu não tenho dúvida nenhuma. É um garoto muito inteligente, super polivalente, tá? Já jogou em vários locais do campo, no ataque, no meio de campo, tá? Já quebrou galho no campo inteiro. O menino é realmente qualidade, pessoal. Não tem como a gente não falar do Joseph. Já fiz um especial dele naquela época que o Joseph subiu com o Kaique Kenji, com o Tevez, né, com o Dorival. Fiz um especial, tá aí para vocês também na descrição. Quem quiser dar uma acompanhada, dá uma olhada lá que vale a pena aí, né? Mas o Guimeira, assim, na minha opinião, eu não gostaria que ele fosse emprestado, ainda mais para disputar a Série D. Infelizmente tá tudo certo, foi uma pedida aí do empresário. Graças a Deus foi renovado aí, e até 2026, né, o contrato dele foi renovado até 2028. Porque, claramente, ele tem muito potencial, né? Mas provavelmente o futuro reserva outros empréstimos para ele. Só se ele jogar demais lá, só que assim, a visibilidade de uma Série D é muito ruim, na minha opinião. Então, eu gostaria que ele ficasse aqui, continuasse tendo, igual estava tendo oportunidade sub-20, continuasse jogando sub-20, tá? Então, fica aí minha opinião, e também vocês viram os lances aí do garoto, e eu realmente acho ele muito inteligente, sensacional, outra grande joia aí do Cruzeiro, né? Esse foi mais um quadro, né? Joias aí da base do Cabuloso, né, que a gente tem que sempre estar olhando, porque é daqui que saem os grandes craques, né? E na minha opinião, o Joseph e o Guimeira são acima da média, tá? E tem um grande futuro, tá? E o menino, para mim, foi um pouco atrapalhado pelo próprio empresário, mas na minha opinião, tá? Mas fica aí o vídeo para vocês, tá? A gente volta, a gente vai fazer outros vídeos, né? Outros vídeos aí, né? Dessas joias da base. Vocês gostam bastante e eu também gosto de fazer. E é isso por hoje, pessoal. Muito obrigado por todos que me acompanharam até aqui. Curtam, compartilhem e também inscreva-se aí no canal. Muito obrigado e vamos que vamos continuar aí acompanhando Sub-20, feminino, né, que também são muito importantes, né? O feminino acabou de fazer uma grande venda aí da Rebeca, uma das maiores vendas da história do futebol feminino, que só vem crescendo também. Vamos acompanhar sempre o Cabuloso. E é isso, pessoal. Até mais.